aqui é o Flávio Crozara para mais um Minuto Econômico. Hoje é dia 11 de julho de 2022 e nós vamos falar um pouco sobre o que movimentou o mercado na semana passada e qual a nossa expectativa para essa semana. Na semana passada, o índice Bovespa conseguiu finalmente fechar acima dos 100 mil pontos. Claro que é uma barreira psicológica e que isso não indica uma retomada de alta do índice, mas ao mesmo tempo nos dá um certo alívio, porque trabalhando abaixo dos 100 mil pontos, vinha sempre um estigma muito ruim do que poderia acontecer daí para frente. Em relação ao Brasil, nós vimos também a divulgação do IPCA do mês de junho, que veio em linha até um pouco abaixo daquilo que era a expectativa de mercado, veio em 0,67% e acumula nos últimos 12 meses 11,89%. Ainda é uma inflação muito alta, mas é importante lembrar que o mês de julho e agosto deve ter deflação, principalmente por conta da variação de preços de combustíveis e energia elétrica que acontecem esse mês e no próximo mês. E isso tende a trazer um certo alívio para a inflação do ano de 2022 e que pode refletir, inclusive, dentro da política monetária do Banco Central em relação à taxa básica de juros daqui para frente. A PEC de bondades, que era para ter sido votada na quinta-feira da semana passada, foi adiada para amanhã e a expectativa é que seja aprovada com certa facilidade, até mesmo porque vai ser difícil um deputado federal que venha votar contra uma medida que seja tão benéfica para a população de um modo geral. Mesmo que isso tenha algum custo de fiscal importante daqui para frente, que traga um risco maior, o impacto disso para uma eleição que está batendo a porta do Congresso agora, ele acaba falando muito forte e é pouco provável de ter alguma votação contra isso. No mercado internacional, nós tivemos o grande destaque do final de semana, que foi a rejeição de Elon Musk em relação à oferta do Twitter. Decidiu que não vai mais fazer a compra e o Twitter promete que vai entrar com uma ação contra o Elon Musk por conta de toda essa confusão que foi gerada em relação a esse compra-não compra da empresa. O payroll dos Estados Unidos, ele veio um pouco acima daquilo que era a expectativa de mercado, com a criação de 372 mil novos empregos, mantendo o índice de desemprego nos Estados Unidos ainda em 3,6%, ou seja, um indicador muitíssimo baixo, e com o aumento da remuneração básica por hora nos Estados Unidos, em média, de 0,3%. Um pouco menor do que aquilo que a gente viu em maio. Em maio foi 0,31%, mas que já indica uma certa desaceleração do mercado. Essa desaceleração que indica que a gente deve ver uma recessão nos Estados Unidos, apesar de ser muito ruim falar de recessão, o mercado está enxergando com muito bons olhos isso. Até mesmo porque, havendo de fato essa redução do poder de consumo dentro dos Estados Unidos, a possibilidade do Banco Central norte-americano, do Fed, nos Estados Unidos, aumentar a taxa básica no ritmo que vinha aumentando até agora, reduz. E com a redução da expectativa de aumento de taxa básica nos Estados Unidos, é bem provável que o mercado tenha um certo alívio e até mesmo por isso a gente viu na semana passada um aumento do mercado, tanto internacional quanto brasileiro, e uma valorização também do real frente ao dólar, ainda pequena, mas uma valorização do real frente ao dólar. Na Europa, nós vimos também a renúncia do primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson. Ele pediu a renúncia por envolvimento em alguns escândalos sexuais que aconteceram, que ele tinha conhecimento e que isso acabou abalando muito o poder dele no mercado. Isso veio com um certo alívio para o mercado do Reino Unido e, inclusive, fez com que não só a libra esterlina, como o mercado local tivessem uma valorização muito forte. Na Europa também, o Banco Central Europeu vem indicando que o aumento de taxa básica deve ser gradativo e pontual, ou seja, existe uma preocupação muito grande que os países que passaram por uma dificuldade há pouco tempo,
principalmente Portugal e Itália, venham a entrar em crise novamente caso a taxa básica seja aumentada de forma substancial e repentina. E aí, por conta disso, é melhor segurar um pouco a expectativa de inflação e manter a taxa um pouco abaixo daquilo que estava mais ou menos precificado. Bom, por enquanto é isso. Força, sucesso e saúde para todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.